A graça e a paz do Senhor, tudo bem, meus irmãos? Eu quero saudar todos, shalom. Minha voz está um pouquinho rouca, tô com um pouquinho de dificuldade para gravar, mas eu vou estar aqui com todos vocês. Antes disso, eu quero orar para que possamos começar o nosso dia. Espírito Santo, eu quero te pedir a tua intervenção, a tua presença. Perdoa por algo que temos feito, que tem entristecido o teu coração. Vem, Espírito Santo, nos dá entendimento, clareza de tudo o que precisamos para o dia de hoje. Esteja conosco, esteja dentro de nós e sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, mais nada, cafezinho. Hoje nós vamos ao nosso 35º dia de leitura da Bíblia. E eu quero agradecer a você que até aqui se prontificou em estar. Lógico, nada disso seria possível se você também não estivesse aqui comigo. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a cada um de vocês. E nessa leitura de hoje, está no livro de Êxodo, do capítulo 16 ao capítulo 18. Antes disso, eu quero pedir a você que dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os próximos vídeos que assim virão. Eu quero também te pedir para comentar nesse vídeo e encaminhar para o máximo de pessoas que você puder encaminhar. Sem mais delongas, Gênesis, capítulo 16 ao capítulo 18. Gênesis não, perdão, Êxodo. Capítulo 16. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia, prepararão que recolherem, e será o dobro dos que recolheram nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde liga a carne para comer, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com o que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor,
pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava com toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde, vocês comerão carne, e pela manhã, vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. A tarde apareceram com gornizes e cobriram o arraial, e pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina, semelhante à escama, fina como a geada sobre a terra. E quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabia o que era. Moisés respondeu: Isto é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que se consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Assim, o que fizerem com os filhos de Israel e recolherem um mais, outros menos, conforme a medida fixada, e não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte, mas deu bicho e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-nos, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque, vindo o calor do sol, o maná se derretia. No 6º dia, colheram alimento em dobro, 4 litros cada um. Os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. E ele respondeu: Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo o que sobrar, separem e guardem para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: Comam isto hoje, pois hoje é sábado dedicado ao Senhor. E hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês recolherão, mas no 7º dia é o sábado. Nele não haverá nada que recolher. No 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher, porém não acharam. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso, ele, no 6º dia, lhe dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, o povo descansou no 7º dia. A casa de Israel deu aquele alimento o nome de maná. Ele era como um semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Moisés disse: Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que eu sustentei no deserto, quando eu os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: Peguem um vaso, ponham nele 2 litros de maná e coloquem-o diante do Senhor, para que nele seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até chegar aos limites da terra de Canaã. A porção do maná de cada pessoa era 1/10 da medida padrão, para que tinha 20 litros. Capítulo 17. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. Então Moisés respondeu:
Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água, e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo, Senhor? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: Passa diante do povo e leve com você alguns anciãos de Israel. Leve também o bordão que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel e chamou aquele lugar de Macá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel. E porque tentaram o Senhor dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: Escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram a pedra e puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Ur escancaram as mãos de Moisés, um de um lado e outro do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Josué destruiu os amalequitas com a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: Escreva isso para a memória no livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Capítulo 18. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Jetro, pois Moisés tinha dito: Fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, porque Moisés tinha dito: O Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto, onde estava acampado junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: Eu, seu sogro Jetro, estou chegando com a sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou. E indignado, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao seu sogro tudo o que havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão do Faraó. Agora sei que o Senhor é maior de todos os deuses, porque livrou este povo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés, na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava de pé diante de Moisés, desde manhã até o pôr do sol. Quando o sogro de Moisés viu o que ele fazia ao povo, perguntou: Que é isso que está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu ao seu sogro:
é porque o povo vem a mim para consultar Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro. E ligou a conhecer o estatuto de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza, todos ficarão cansados, tanto você como o povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Você não deve fazer isso sozinho. Escuta agora o que eu vou lhe dizer. Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus. Leve as suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, caminho a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefe do povo. Chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. Para que julguem o povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você. E eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isso, e se for a ordem de Deus, então você poderá suportar. E também todo esse povo voltará em paz para o seu lugar. Moisés atendeu as palavras do seu sogro e fez tudo o que lhe havia dito. Escolheu homens capazes de todo Israel e constituiu o chefe sobre o povo. Chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples, eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu de seu sogro e voltou, e este voltou para sua terra. Glória a Deus. E assim terminamos, o nosso dia, e assim terminamos a nossa leitura diária, que possamos entender sobre a orientação que o Senhor nos dá, sobre a orientação que o Senhor nos traz nessa manhã, de repartir as responsabilidades, entender os milagres e repartir as responsabilidades. Porque nem sempre as coisas são como devemos fazer e assumir toda a responsabilidade. O Senhor é quem nos dá a entender. Então eu quero agradecer a todos vocês por essa manhã, agradecer ao Espírito Santo por essa oportunidade. Eu peço a você, novamente, que se inscreva no canal. Aqui em cima vai estar um local para você clicar e se inscrever no canal, ativar as notificações. Vai ter um vídeo que eu vou selecionar para vocês. E aqui vai estar a playlist dos vídeos da leitura bíblica de todo o resto até agora. De janeiro, mês de janeiro e esse início de fevereiro. Eu quero abençoar a tua vida, te desejar um excelente dia e que o Senhor esteja contigo, em nome de Jesus. Amém.